Olá, minhas amigas e meus amigos. Ni hao, meus amigos chineses, porque hoje é o Ano Novo Chinês. Ano 4.721, ano do coelho. Começa hoje. Para quem quiser entender, o calendário chinês começa no ano 2637 a.C. O ano chinês é lunar e também se baseia no Sol. São 12 ciclos completos lunares, ou seja, as 4 fases da Lua, né? 12, e a cada 3 anos põe mais um mês para fechar com o Sol. Então, começa hoje o ano 4.721 do calendário chinês. O ano lunar tem 354 dias. É importante porque a China não é desimportante, né? Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos aos assuntos de hoje. Agora à noite está chegando no Aeroparque em Buenos Aires o presidente Lula. Está acompanhado pelo ministro Fernando Haddad. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, já está lá esperando o presidente. E ele, na segunda-feira, se encontra com o presidente Alberto Fernandes. À tarde tem encontros com empresários argentinos e brasileiros. E no dia seguinte, a reunião de cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe, da mais de 30 países. Terça-feira ele se encontra com Maduro. Ele, antes de se encontrar com Maduro, demitiu o comandante do Exército Brasileiro. Então, esse já é o nosso segundo assunto de hoje. Ficou estranho, né? Porque, como a gente tinha previsto aqui, vocês não se surpreenderam. Na sexta-feira, como dissemos, houve um encontro entre os comandantes e o presidente da República. Terminou o encontro, todo mundo falando, foi ótimo, pacificado, um bom encontro, maravilha, na sexta. No sábado ele demite o general Arruda, comandante do Exército, né? E já nomeia o general Tomás, que comandava a região Sudeste, o Comando Militar do Sudeste em São Paulo. O general Tomás, na quarta-feira, havia feito um discurso dizendo que o Exército tem que ser apartidário, cada um pode ter sua opinião como cidadão, mas não pode manifestá-la, né? E que tem que aceitar o resultado das urnas. Isso ele disse na quarta-feira, se não me engano, numa comemoração interna referente aos que morreram lá no Haiti, quando a tropa estava lá no terremoto. Bom, e aí ficou todo mundo se perguntando o que foi que houve, né? Dizem aí, eu não acredito, porque aí seria um picuinha por causa de um tenente-coronel. Aí é brincadeira, né? No caso, o tenente-coronel Cid, que era major até há pouco tempo, ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, 01 de turma, destaque na ESAO, na ECM, foi tudo muito bem com ele na carreira militar. Se não me engano, o pai dele é general também. E foi escolhido numa escolha normal para comandar um batalhão de operações especiais de Goiânia. E parece que não queriam. Mas eu não acredito que seja isso, porque é uma coisa muito pequena. É uma picuinha, né? Não acredito que seja isso, mas ainda está por explicar, né? A explicação genérica do ministro José Mussi, ministro da Defesa, foi que foi perda de confiança, de um dia para o outro. Pois é, outra coisa da reunião de sexta-feira, eu estranhei, e certamente os militares também estranharam, estava lá o ex-presidente da Fiesp. Estou dizendo ex porque ele já foi destituído, 47-1, mas ele está na justiça não querendo sair da Fiesp. O Josué, o filho de José de Alencar, que foi vice de Lula.
foi destituído da Fiesp. Dias depois, Lula o convida para uma reunião com os comandantes militares. Nada a ver, quer dizer, nenhum comandante militar falou de assunto estratégico, sigiloso, porque estava lá um empresário, né? Aliás, o presidente da Fiesp agora é o vice-presidente. Ele já era vice-presidente há 40 anos, 43 anos para ser mais exato, o Elias Miguel Haddad, que também é da área têxtil, tal como o Josué. Enfim, ficou estranho. Parecia um estranho no ninho ali. Ministro da Defesa, os 3 comandantes militares, mais o chefe do Estado-Maior Conjunto, ministro da Defesa, presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas e um empresário lá de São Paulo. Teoricamente, para falar sobre a colaboração da indústria nacional na indústria bélica. Bom, mas enfim, só para registrar aqui o estranhamento disso. Outro assunto, já foi identificado o sujeito do relógio, que quebrou o relógio que foi trazido por Dom João VI. Ele pegou o relógio, jogou no chão, assim, a maior ignorância, grossura. Depois tentou quebrar a câmera, né? Cláudio Emanuel da Silva Gomes, de Catalão. Eu vi que foi reconhecido pela própria irmã. Está sendo procurado, ninguém sabe onde ele anda. Aliás, eu queria recomendar a vocês, a propósito dessa história de prisões, né? São 1.273 pessoas arroladas aí. Uma entrevista da Cristina Gremel, da Gazeta do Povo, com o advogado Cláudio Caivano. Está muito, muito didática a entrevista, né? Eu me surpreendi porque, segundo o advogado, prisões por perfídia, que são condenadas pela Convenção de Genebra para evitar o que acontecia lá na Alemanha de Hitler com os judeus, né? E pelo Pacto de São José da Costa Rica de Direitos Humanos e também pelo devido processo legal. As pessoas foram induzidas a entrar no ônibus, que passariam por uma triagem e iriam embora. E aí entraram pacificamente e foram detidas, né? Algumas foram soltas, mas já respondendo a inquérito. Só que quem preside o inquérito, isso o advogado esclareceu, não é o delegado. É um ministro do Supremo que preside o inquérito. Então já vem mais ou menos pronto o enquadramento das pessoas. Nunca se viu isso, né? Hoje eu conversava com uma oficial da PM e ela me dizia que estava muito preocupada porque via jovens estudantes de direito achando que isso é normal. Aí então é o fim. Aí chegamos ao fim, né? Bom, antes de ir para a Argentina, o presidente da República foi a Boa Vista, Roraima, diante de informações de que morreram 99 crianças Yanomami, principalmente de desnutrição. Você sabe qual é o tamanho da reserva Yanomami? É igual ao estado de Pernambuco. Sabe quantos índios estão lá? Pernambuco tem, 9 milhões de habitantes. E essa área é igual ao estado de Pernambuco. Tem 18 mil Yanomamis, uma coisa assim, 20 mil por aí. Eu fico pensando, desnutrição? Eu vi que a Força Aérea Brasileira está levando comida. Desculpa, eu não consigo entender. Alguém vai ter que me explicar. Porque as árvores dão frutos, os rios dão peixes, a terra brota alimento, dá para criar animais, galinhas, porcos, bovinos, cabras. Realmente eu não consigo entender. Mas estou falando só da reserva brasileira, porque junto tem a reserva venezuelana, que é outro tanto. Dá 4 Suíças.
a reserva junta dá somando o estado de Pernambuco e o estado de Santa Catarina. Ou 2 Portugal. E Portugal vivem lá 11 milhões de pessoas. Bom, enfim, está havendo uma crise sanitária lá, isso é preocupante, tem que ser atendido. Se há falhas do serviço sanitário oficial, essas falhas têm que ser resolvidas, né? Isso é grave. Você viu muito para acusar o garimpo? Eu vi aqui o garimpo ocupa 0,5% do território Yanomami. E para obter licença do garimpo, é preciso comprovar que ninguém vai poluir nada, né? Enfim, é uma questão que precisa ser bem investigada e não apenas servir como propaganda, né? Questão midiática. Bom, outro assunto aqui é o afastamento do governador aqui da capital do país, Ibanez Rocha. Interessante que o presidente da República decretou intervenção aqui por 30 dias e o ministro Alexandre de Moraes decretou o afastamento dele por 90 dias. E fizeram, agora, no fim de semana, busca e apreensão na casa dele. Ficaram 2h30 na casa dele, Polícia Federal, e no escritório de advocacia dele. Ele não está mais na militância, mas ele é advogado militante, ele foi presidente da OAB, foi eleito em primeiro turno, reeleito. Não. Aí eu vejo, estranho, né? O advogado Cacai, que é muito amigo de José Dirceu, é do PT, né? É de partido oposto de Ibanez, e, no entanto, disse o seguinte, que está publicado no Correio Brasiliense: é um atentado à estabilidade democrática. Busca e apreensão atinge por tabela todos os clientes com a quebra do sigilo sagrado entre o advogado e o cliente. É assim que se instala a arbitrariedade e o abuso contra o Estado democrático de direito, diz o advogado Cacai. Ele espera que a comunidade jurídica e democrática se manifeste, né? A operação aí foi pedida pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, e autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes e realizada pela Polícia Federal, né? Só para a gente recordar, né? Eu conversava hoje com essa oficial da PM, a jurisdição da PM é na rua, é em logradouro público. Não é a segurança de palácios, nem de Congresso, nem de Supremo. Essa segurança está a cargo de cada um desses poderes, a segurança interna, né? Parece que Ibanez e comandante da PM estão... Atenção, foram eles aqui. Não? Bom, vocês viram, a nova ministra da Cultura anunciou já, Lei Rouanet já está largando dinheiro para artista, né? Agora voltou para artistas famosos. Antes não tinha artista famoso, cobra R$500 na bilheteria, não precisa, né? Mas agora voltou. Cláudia Raia está recebendo 5.057.203,63 para 2 espetáculos, os musicais. Em contrapartida, ela vai dar 40 horas aula de artes cênicas, né? Um amigo meu que ele está bem de vida, né? Ele pagou 2 milhões de imposto no ano passado. Ele me disse assim: puxa, quer dizer que eu estou contribuindo com 40% do que a Cláudia Raia levou. Claro que ele não vai ter entrada grátis, né? Eu fiz a conta aqui, né? O governo reduziu o salário mínimo de 1.320 para 1.302, o que ela está recebendo corresponde a uma folha de pagamento, agora no mês de janeiro, para 3.884 trabalhadores de salário mínimo. Justiça social. Gente, para terminar,
O agro, em 2022, teve uma renda de 1.190 bilhões. Exportou 20% a mais em valor, 159 milhões. O que significa 95 milhões por hora de exportação. Ano passado. De Brasília, Alexandre Garcia.